Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe. Mais vale prevenir, na antena da Rádio Cova da Beira, às quintas-feiras, aqui neste horário na RCB. E mais vale prevenir, vamos continuar a falar do impacto que as políticas de saúde pública têm no nosso dia-a-dia. Recordo que há uma semana o técnico da Beira Serra, Daniel Morgado, aqui nos contextualizou um pouco do que se vai passar nas próximas rúbricas, incluindo já esta. E bom dia, Daniel Morgado. Hoje, para começar, vamos falar da descriminalização das drogas, é isso? Sim, vou seguindo aqui bom dia, antes de mais. Seguindo a linha de raciocínio que temos seguido, e na semana passada falamos aqui sobre políticas de saúde pública, que já tínhamos deixado aqui no ar, que vamos voltar durante algumas rubricas a este tema, porque ele é realmente muito importante. E hoje vamos falar sobre um processo que se deu no início do milénio, em 2000, a lei da descriminalização do consumo saiu em 2001, mas ela foi trabalhada ali em 2000, e na sua importância, que teve, no fundo, o que é que se alterou desde 2000, nestes 22 anos, será que valeu a pena, ou 22 ou 21 anos, porque foi em 2001, será que valeu a pena, será que houve uma regressão, será que houve uma evolução? No fundo é isso que nós queremos aqui abordar hoje. Muito bem, vamos ouvi-los atentamente. Foi há 21 anos, como disse? Há 21 anos. Há 21 anos, parece que foi ontem, mas já foi há 21 anos que essa decisão foi tomada. Recordo-me que, como todas as decisões, digamos, que marcam uma nova página, deu muita celeuma, houve muito debate sobre essa matéria. Numa primeira visão, o que é que foi feito nessa altura? Que decisão é que foi tomada? Eu lembro-me de recentemente ouvir o Dr. João Golão, o diretor-geral do CICAD, e achei muito interessante. Eu não acompanhava com a atenção que acompanho hoje, como é evidente, durante os anos 90, a questão do consumo de substâncias em Portugal, mas ele fazia uma abordagem que eu achei realmente interessante e que fez todo o sentido. Foi ele um dos mentores desta nova lei, da descriminalização, e ele contava que durante os anos 90, ali meados dos anos 90, final dos anos 90, quando se fazia um inquérito de rua, nas 10 primeiras preocupações dos portugueses estavam a SIDA, estavam uma série de questões, mas em primeiro lugar aparecia sempre uma, que era o consumo de substâncias. A toxicodependência era a preocupação número 1 em Portugal. E se nós olharmos para se fizermos hoje em dia um inquérito de rua, no que nós vamos chegar à conclusão é que a toxicodependência irá aparecer num lugar muito longínquo. Primeiro estará o Covid, o desemprego, uma série de questões, e só lá no fundo, no finalzinho mesmo, eventualmente alguém falará da toxicodependência. Isto não significa que a toxicodependência deixou de existir ou que deixou de ser um problema em Portugal. Era isso que eu lhe ia perguntar, não é? Significa longe sim disso, não é? Houve um trabalho que nós, se calhar, já não nos recordamos, mas que foi muito importante. E durante estes anos o que aconteceu foi, por exemplo, as estratégias, nós vamos aqui abordar mais especificamente, mas, por exemplo, o HIV, a SIDA em Portugal, as alterações das pessoas que morriam com overdose, a diminuição desses casos mais extremos e o sucesso de muitas pessoas que consumiam substâncias e que passaram a não as consumir ou que passaram a fazê-lo de uma forma acompanhada, permitindo que mais tarde deem esse passo. A importância desta lei, sim, recordar uma coisa, que já abordamos aqui esta questão, mas em Portugal continua a não ser legal, continua a ser ilegal o consumo de substâncias, o tráfico ou o próprio cultivo destas substâncias continua a ser criminalizado. A única alteração é que até o que eles chamam as 10 doses, que é considerado um consumo, as pessoas deixaram de ser consideradas criminosos e passaram a ser consideradas doentes. Isto é, alguém que consome é alguém que tem um problema de saúde e se tem um problema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde procura ajudá-lo. Com as grandes alterações que esta lei criou entre os consumidores de substâncias, principalmente entre as substâncias que normalmente se consideram mais pesadas, é que houve um aproximar.
Antes as pessoas tinham muito medo de ir, por exemplo, a um centro de saúde, a um hospital, porque tinham medo de haver um contacto com as autoridades e decorrente dessa presença num hospital ou em qualquer estabelecimento de saúde, virem a ser presos por qualquer quantidade de substância, era considerado um crime e a pessoa automaticamente ia presa. O que acontecia muitas vezes é que este processo, imagine-se alguém que teve um contacto pontual com uma substância e de repente é preso, tem contacto com criminosos que são bastante perigosos, tem contacto com outro tipo de substâncias. Então, no fundo, pensando nisto, esta lei de 2001 vem dar esta resposta e a descriminalização surge exatamente isto. Vamos passar a considerar um consumidor como alguém que é doente e vamos abrir a porta do Sistema Nacional de Saúde. Vamos permitir que as pessoas vão a um hospital, a um centro de saúde, procurar ajuda, sem medo de serem presas, de serem criminalmente excluídas ou criminalmente penalizadas. E este é o grande passo, e diferente do que muita gente supunha na altura, que iria haver um aumento do consumo, que muitas pessoas iriam passar a vir para Portugal para consumir, que seríamos um destino turístico para consumo de substâncias. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, a política tem tido excelentes resultados, ao ponto de vários países a nível europeu e até a nível mundial virem estudar o caso de Portugal e o porquê do sucesso das políticas de descriminalização em Portugal tiveram este sucesso, porque efetivamente o que aconteceu foi isto. Criaram-se sistemas de apoio, as pessoas que tinham problemas com os consumos de substâncias procuraram apoio, nem sempre há sucesso, mas há aqui uma porta aberta para estas pessoas procurarem ajuda e muitas vezes dessa ajuda, deste primeiro contacto passa-se ao tratamento e passa-se à reinserção. Não é só a questão do tratamento, há também a reinserção, porque existe também dentro do Sistema Nacional de Saúde esta tentativa ou este serviço de voltar a colocar as pessoas na sociedade. Então quer dizer que, de uma forma genérica, foi positivo essa decisão, não? Todos os dados indicam que sim. Todos os dados indicam que sim e se nós compararmos, vamos ver aqui ao longo das próximas rubricas alguns dados, mas tudo indica que sim, e o que nós observamos é que o consumo mais extremo, continua a haver consumos, claro está, e continua a ser um problema, mas há uma rede de apoio e muitos dos casos mais extremos, muitos dos casos que eram, sei lá, por exemplo, o consumo de substâncias por via injetável tem diminuído imenso e muito disso tem a ver com as políticas que têm sido impostas pelo poder político e em termos de saúde pública vamos ver que vamos abordar nas próximas rubricas o impacto, por exemplo, que houve no número de seropositivos em Portugal, no número de overdoses por consumo de substâncias. Tudo isso acabou por hoje não estamos, a situação atual não é perfeita, mas estamos com toda a certeza muito melhor do que estaríamos no final dos anos 90. Muito bem, a próxima rubrica de hoje, 8 dias, já no mês de fevereiro. Até lá, muito obrigado. Obrigado. Mais vale prevenir. Em filhos adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa? Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.